boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais uma live aqui, juntamente com o RSC Online. Nós vamos bater um papo hoje a respeito do concurso para a Polícia Civil de Goiás, cargo delegado. Vou falar com dois delegados, Thiago Albeste, coordenador dos cursos para a Polícia do RS Online, e o delegado de Polícia de Goiás, Adriano Costa. Delegado que escreve um artigo por dia, tem um fundo de tela assim, dá uma olhada. Sejam bem-vindos. Então, eu quero rapidamente saudar todos que estão assistindo. Hoje, a nossa live vai trabalhar principalmente o concurso para a Polícia Civil Goiás, cargo delegado. Por isso, temos um convidado mais do que especial, Adriano Costa. Deixa eu saudar o Rodrigo Brandalize, meu colega do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Diego Braga, promotor de justiça de Goiás, aí de Goiás, estado do Adriano Costa. Vários colegas aqui presentes. E eu quero, então, dizer que a live hoje é para debater a Polícia Civil de Goiás, o concurso para delegado. E eu, sem maiores delongas, vou passar a palavra para o Thiago Albeste, que é delegado de polícia no estado do Rio Grande do Sul, é um estudioso principalmente do direito processual penal, já foi examinador de concurso para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul e coordenador dos cursos para carreiras policiais do RS Online. Thiago, vou passar a palavra a você para você apresentar o nosso convidado mais do que ilustre. Obrigado, Rogério. Obrigado mais ainda ao professor Adriano, delegado aí do estado de Goiás, por ter aceito o nosso convite, meu e do Rogério, e participar dessa conversa aqui. Professor que tem já uma larga experiência, tanto em concursos, especialmente do estado dele, mas também aí é um doutrinador de mão cheia. Ainda hoje o Adriano me mandou um artigo publicado no Conjur, então ele é escritor ezeiro e vezeiro no Conjur, né, que é um dos sites onde mais percorre a informação jurídica, artigos, jurisprudência. É um site que presta um relevantíssimo serviço de utilidade pública no mundo jurídico, e o nosso convidado aí, o Adriano, ele é frequente nas suas participações. Então, muito obrigado, Adriano. Seja bem-vindo aí para conversar conosco e com todos os nossos seguidores aí do RSC Online. Eu até ia pedir para o Adriano, então, Adriano, se você pudesse apresentar rapidamente para aqueles poucos que eventualmente não lhe conhecem, se você pudesse apresentar, porque depois essa live fica salva no canal do YouTube, aí o pessoal já fica ciente. Vamos lá. Claro, então, boa noite a todos. Agradecer a oportunidade. Eu tenho uma grata satisfação de poder estar numa live com o professor Rogério Sanches. Ele não se lembra bem, mas quando eu, lá nos idos de umas 2 décadas atrás, comecei a dar aula em um cursinho que, à época, era um grande expoente, né? Que era o LFG, ele foi um dos que me recebeu de braços abertos. Eu lembro direitinho, e lembro a acolhida que você me deu junto com meu filho. Meu filho foi a primeira viagem que ele fez sozinho comigo. Foi para Goiânia e eu lembro, depois nós fomos almoçar, a saudosa época. Foi, não, essa oportunidade de estar aqui agradecendo, principalmente para professor de começo de carreira que recebe assim um respaldo de alguém tão gabaritado, isso marca a nossa vida. E aí você está falando em livros, mas o seu está aqui. Então, e olha que nem foi merchan gratuito. Mas, enfim, é uma grande referência e é um grande prazer estar aqui podendo somar em uma live com você. Agradecer também o convite do professor Thiago. O professor Thiago também é extremamente gabaritado e com uma missão muito importante no contexto de auxiliar os concurseiros nessa fase tão difícil. Enfim, eu sou delegado de polícia aqui no estado de Goiás. A minha carreira toda foi por delegacias especializadas, então
Eu tive missões técnico-jurídicas muito apuradas, passei por delegacia de combate a crime organizado, furto e roubo de veículos, crimes contra a administração pública, então eu tenho uma carreira em relação à atividade finalística que é diferenciada. E isso me garante uma expertise maior até para poder escrever coisas que realmente impactam na atividade de polícia judiciária. Eu sou membro da Academia Goiana de Direito, tenho 10 livros escritos, o último livro de segurança pública, com outros colegas também de grande relevo nacional, a Ivana Davi, Natália Masson, Nestor Távora, Henrique Hoffman, Eduardo Fontes, enfim, um conjunto, Fábio Roque, um conjunto de doutrinadores que acabaram se unindo para escrever sobre segurança pública. Eu sou mestre em ciência política e doutorando em ciência política pelo UFG. Na verdade, o doutorado é na UNB e o mestrado foi na UFG. Eu acabei deixando um pouco de lado a mera dogmática jurídica e fui buscar um aperfeiçoamento um pouco maior em outra senda que não o direito. E isso me garante uma certa introjeção metodológica e que garante que os meus trabalhos possam agregar outras metodologias. Enfim, achei interessante partir para outro rumo que não só o direito. Essa é a minha trajetória acadêmica, humilde, e a minha trajetória funcional aqui no estado de Goiás. Muito legal, muito legal. Ou seja, uma musculatura impressionante, né, Tiago? Não, é gordura mesmo, é gordura. Muito pelo contrário, legal. E os seus textos são muito claros, são textos profundos, mas não deixam de ser bastante acessíveis. Muito legal. Tiago, Polícia Civil Goiás, concurso que já está aberto. O Adriano, inclusive, conversei com ele por telefone. Ele fez alguns alertas muito importantes para aqueles alunos que estão se preparando para as carreiras Delta. Temos algumas particularidades no concurso da Polícia Civil de Goiás. Você quer começar falando, Tiago? Bom, Rogério, então a gente está com um edital na praça, né? Um edital muito aguardado. Nós fizemos um levantamento aqui, a PC Goiás tem um atrativo que, além de ser uma polícia muito bem equipada, uma polícia muito competente naquilo que faz, no cargo específico de delegado de polícia, acredito que tenha um dos maiores subsídios do Brasil. Esse edital que foi publicado agora, ele está oferecendo um subsídio bruto de R$ 23.811. Então, quase R$ 24.000 bruto. Isso, com certeza, é um atrativo, valoriza o profissional, né? Valoriza a carreira e entrega para esse profissional, para esse candidato, algo que é proporcional à magnitude da responsabilidade e da complexidade do cargo de delegado de polícia. Então, quando vem esse concurso, e o último, salvo engano, foi em 2018, nós tivemos aí um edital em 2017, o outro em 2018, o Adriano pode nos confirmar. É muito bom que a gente perceba que abre concurso com uma certa frequência. Assim a gente pode o tempo todo, né, as polícias judiciárias, aí, a gente pensando nacionalmente, acabam sempre trazendo sangue novo. Isso é muito importante porque a gente sabe que a nossa atividade é pesada, é extremamente desgastante, ao mesmo tempo em que recompensa nos exige. E esse subsídio do estado de Goiás se mostra muito interessante para quem está se preparando. Mas eu deixo, primeiramente e principalmente, as palavras para o Adriano, que conhece o concurso, né? Sabe aí também como foi a preparação, o que ele recomenda enquanto preparação para esses candidatos. A gente já verificou algumas características nesse edital que foi aberto, como a separação entre a prova objetiva e a prova discursiva, né? Ela mantém a tradição de alguns outros concursos e, ao mesmo tempo, se diferencia dos concursos que têm feito a fase objetiva e discursiva ou no mesmo dia ou um dia após o outro. Então, nesse concurso que abriu agora para a PC Goiás, a gente tem uma perspectiva de que a prova seja em dezembro e a prova discursiva em janeiro. Aí nós vamos ter um mês, mais ou menos, de diferença, o que nos leva a concluir que é uma preparação que deve ser realizada em bloco.
né? Porque não vai dar tempo para uma preparação específica para a segunda fase. Mas eu já de plano já passo a palavra para o Adriano. Tiago, rapidamente, passando a palavra para o Adriano, deixa eu acrescentar mais um detalhe aqui que o Adriano já responde. Você observou bem que a prova APC Goiás acaba criando um hiato entre a prova objetiva e a prova discursiva. Eu gosto desse formato, eu não gosto do formato onde você junta tudo, fica parecendo que o candidato tem um atropelo na sua preparação. Eu gosto desse ato, acho que o candidato ele tem um tempo para refinar o seu estudo na segunda fase. Não que ele deva aguardar ser aprovado na primeira fase para estudar para a segunda, claro que não. Mas esse período entre uma e outra etapa, eu acho que esse período permite o candidato refinar o estudo. Mas chama a atenção, Adriano, eu já te passo a palavra para você comentar esse formato, também o fato de, ao que tudo indica, a PC Goiás não trabalhar peças práticas na prova escrita. E aí, se você me permite, eu acho que nesse ponto, eu acho que o PC Goiás deveria repensar. É importante a peça prática. Eu acho que você consegue detectar o vocacionado aí, né? Na minha humilde opinião. Adriana, a palavra está com você. Aliás, você que deveria estar falando, não eu e o Thiago. Isso, eu sou um coadjuvante de luxo. Enfim, Rogério, eu tenho uma perspectiva diferente em relação à peça prática, porque, por exemplo, ninguém pode requerer que um candidato saiba das nuances e das ferramentas que ele pode acessar em face de uma interceptação telefônica. Então, eu acho que essas informações são veladas porque protegem a própria investigação e as suas ferramentas. Então, eu acho contraditório se requerer que o candidato faça realmente uma peça que é própria da autoridade policial, porque associa a técnica e a parte jurídica, num momento em que ele não teve qualquer qualificação nesse sentido. Então, me parece desarrazoado pedir para um candidato representar junto ao Poder Judiciário pela decretação da interceptação telefônica, sendo que ele sequer conhece bem a amplitude dessa ferramenta. Essa peça, sim. Essa peça, até concordo com você. Mas, por outro lado, por que não provocar uma representação numa prisão temporária, sabendo se ele está antenado com as ADIs recentemente julgadas pelo STF? Mandado de busca e apreensão, peças que, de repente, não exigem essa intimidade tão grande quanto você fala. É apenas nesse sentido, mas eu concordo com você que tem que saber escolher a peça. E você tem um ótimo livro de peças também, né? Enfim, mas assim, só para rememorar um pouco o que aconteceu na Bahia, lá na Bahia foi requerido pelo examinador uma peça prática de uma medida cautelar prisional, e aí houve essa dúvida, né? Ficava ali na possibilidade do candidato representar pela temporária, mas a temporária lhe garantia mais prazo para relatar o inquérito. Enfim, são nuances práticas que parecem quase de desonestidade doutrinária requerer que ele conheça essas nuances. Enfim, por isso que eu tenho uma certa restrição e gosto do modelo de Goiás. Afinal de contas, eu tenho que defender o meu peixe. E eu, sinceramente, acho que Goiás vai muito bem ao pedir fases densas em relação às suas questões discursivas. Não são questões fáceis, já antecipo. São 2 dias de questão. Num primeiro bloco, num primeiro dia, penal, processo penal, legislação penal especial, e num segundo momento, administrativo, constitucional e civil. Então, eu acho que divide bem esses módulos que são importantes no contexto do contexto acadêmico, e aí, com certeza, no curso de formação, o aluno terá essa lapidação em relação às peças que vai poder apresentar. Eu seria contraditório, eu tendo um livro de peças, acreditar que esse aluno não poderia aprender no momento posterior a peticionar, né, entre aspas, em face das medidas que deseja decretar. Enfim, então eu acho que caminha bem o examinador quando requer essa segunda fase de lapidação. É uma fase, como eu disse, densa e que traz uma certa peculiaridade, Rogério. Por exemplo, em relação à divisão que foi feita para a fase objetiva, nós temos, salvo engano, 5 questões de direito civil e empresarial. Então, o aluno pode ser levado a crer que não. Então, o direito civil é pouco importante. Afinal de contas, são 5 questões. Tem que dividir de civil e empresarial.
O problema é que civil também está contemplado nesse momento discursivo, e aí uma preparação não tão adequada de civil pode não ter o impacto que se espera, ok, na prova objetiva, mas vai ser realmente fulminante nesse segundo momento. Então, Adriano, deixa eu até te perguntar, curiosidade, hein? Você, Adriano, eu estou estudando para PC Goiás. Se eu tivesse que ouvi-lo, dar alguma dica, direito civil numa segunda fase, é incomum em prova de delegado. Sendo incomum, muitos estão assim, meu Deus, direito civil é um mundo, é um ecossistema. Poxa, o que o delegado Adriano imagina que possa, de repente, figurar como mais importante numa segunda fase de direito civil para delegado? Com a tua experiência, porque às vezes eu já escutei assim, delegado não precisa saber direito civil, não precisa saber processo civil, delegado... Lê do engano. O delegado, ele, óbvio que é uma pessoa que tem que estar absolutamente preparada para o penal, processo penal, para o constitucional e para o administrativo. Mas os outros ramos do direito são importantíssimos, até para o direito penal. Então, você, Adriano, que pergunta o candidato pode esperar, ou que assunto ele pode esperar numa segunda fase para delegado de polícia? Você pode responder, não me recordo, como muitos falam. Não, assim, essa sua experiência é importante, Rogério, porque efetivamente existe uma linha muito tênue entre o que o direito penal se interessa e o que os outros ramos do direito conseguem deglutir. E é muito comum na delegacia que você se veja numa situação em uma hipotética linha limítrofe entre um desacordo comercial e uma infração penal que seja, por exemplo, estelionato. Então, eu lembro que na minha prova teve umas duas questões de direitos reais. E eu, sinceramente, acho que é importante, porque o delegado de polícia tem que conhecer essa linha medianeira para saber se realmente o direito penal é aquele irmão mais velho que precisa ser chamado para resolver aquele conflito que está posto. Então, a meu ver, por isso que eu sou um sectário, um defensor da formatação do edital de delegado de polícia de Goiás. Há que se requerer essa densidade que talvez numa peça prático-profissional isso não poderia ser chamado a baile. Imagina só, será que o candidato seria uma questão dessa em que existe uma entre o direito de propriedade? Um dos meus artigos mais recentes, Rogério, eu acho que eu até te enviei, fala sobre as repercussões daquele golpe na OLX, em que o indivíduo entrega para outro, que efetivamente não houve o pagamento devido. Ora, até para desconstituir aquele negócio jurídico e para decidir a quem o bem deve ser entregue, o delegado de polícia deve conhecer o direito civil. Por isso que eu acho que caminha bem o examinador ao pedir essa certa densidade também no direito civil. E pasmem, Rogério, isso está acontecendo agora, porque no último concurso de direito civil não estava contemplado dentre as matérias da parte discursiva. Então, olha só, na minha prova, nós tivemos direito civil na parte discursiva. Na prova mais recente, nós não tivemos. Então, volta à tendência original de buscar esse conhecimento lapidado do candidato em face dessa matéria que é tão importante. Eu gosto também. Eu concordo com você. Gosto. Deixa eu até saudar a Fernanda, sua colega da Polícia Civil do Paraná. O Tiago, eu também queria só ouvir o Tiago rapidamente, Adriano, se ele concorda com isso, sabendo que o Tiago é delegado de polícia no Rio Grande do Sul. Eu acho que a Polícia Civil tem que sim abrir a segunda fase para outras matérias. E eu lembro que um delegado falou, a experiência que eu tive, viu? Porque quando eu prestei MP, não tem no edital do Ministério Público, você não encontra direito do trabalho e processo de trabalho. Obviamente, Ministério Público Estadual, você vai se encontrar isso em concurso para o Ministério Público do Trabalho. A minha primeira comarca foi Garapava. E eu fui recebido por trabalhadores para fazer rescisão trabalhista. Porque lá naquela época, sem vara do trabalho, sem local apropriado, era o Ministério Público do Estado que fazia rescisão trabalhista. Eles estavam absolutamente à mercê, estavam órfãos de pai e mãe. Não estou chegando a esse ponto, não estou dizendo para trazer direito trabalhista para nós, Deus me livre. Mas, poxa, o delegado de polícia ficar preso só com penal, processo penal constitucional administrativo,
sendo que o tipo penal, não raras vezes, dialoga com outros ramos. É importante repensar isso, né, Tiago? Com certeza. Se a gente for para uma outra área, as delegacias que trabalham muito com criança e adolescente, ela é praticamente uma extensão da vara de família, porque todos os dias chegam ocorrências de descumprimento de decisão judicial por causa da guarda, né? Aí começa o direito penal a flertar com uma alienação parental que está muito relacionada ao direito civil. Ao mesmo tempo, cada vez mais, e cresce esse movimento na atuação dos delegados de polícia, de uma certa função conciliatória. Então, para conciliar determinados interesses, muitas vezes é necessário saber de outros ramos, né? Daqui um pouco é um ramo contratual, daqui um pouco é outra questão envolvendo um direito de família. Está muito em voga também o crescimento dessa função conciliatória da Polícia Judiciária e do delegado de polícia. E é uma pena que a gente não tenha uma certa regulamentação mínima em termos nacionais, para que todos os concursos de delegado de polícia tivessem, pelo menos, né, uma formatação base um pouco mais previsível. Mas, com certeza, contratos é muito importante no conhecimento. E eu lembro, né, Adriano, a Lei Maria da Penha, a Polícia Civil, isso é uma expressão que eu uso desde o primeiro dia que eu dou aula sobre a Lei Maria da Penha. A Polícia Civil foi rotulada pelo legislador, ainda que implicitamente, como porto seguro da mulher vítima de violência doméstica familiar. Lei Henri Borel. A Lei Henri Borel seguiu o mesmo espírito. E se você analisar só essas duas leis, Lei Maria da Penha, Lei Henri Borel, eu tenho leis multidisciplinares. Aliás, o que você menos tem na Lei Maria da Penha é penal e processo penal. O que você menos tem na Lei Henri Borel é penal e processo penal. E essas leis, elas têm que ser manejadas pelo delegado de polícia. Rogério, tem um outro ponto que é muito importante, que é o caráter protetivo. Depois da Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 3.869, o artigo 27 fala que instaurar ou requisitar a instauração de um inquérito policial sem o mínimo de justa causa, sem o mínimo de elemento de prática de crime, coloca o delegado numa situação difícil. Então, é fato que o delegado de polícia, ao conhecer o direito civil, ao conhecer outros ramos que orbitam em volta do direito penal, ele acaba tendo uma vida mais facilitada e uma proteção jurídica mais acentuada. Então, é importante, sim, não dá para buscar esse candidato e jogar numa academia de polícia e acreditar que ele vai aprender e se lapidar em relação à melhor técnica jurídica em 2 meses. Então, é importante que esse conhecimento seja anterior e subjacente e que seja fomentado no edital do próprio certame. Adriano e Rogério, se me permitem até para complementar, o Adriano trouxe muito bem essa questão do civil e empresarial, que apesar de serem 5 questões, ainda vão ser exploradas essas mesmas matérias ali na fase discursiva. Mas não é só civil e empresarial. Olha só que interessante. Eleitoral vai ser cobrado, tributário vai ser cobrado e ambiental vai ser cobrado. E a gente que é delegado e quando vai para as comarcas do interior, olha, não são poucas vezes que a gente é chamado para intervir em situações de possíveis crimes ambientais. Então, ter também um domínio, né, dessas matérias, conhecer minimamente como é importante para o exercício da profissão. Então, olha aí, ó, além daquele que a gente chama das matérias base, né, penal, processo penal, administrativo, né, constitucional, direitos humanos, criminologia, medicina legal, olha que eleitoral, tributário e ambiental. Muito Claro, bem lembrado. nesse contexto, o direito civil ainda tem uma maior dignidade porque vai estar presente na fase objetiva e na fase discursiva. Essas outras matérias, elas se restringem ao momento inicial, à fase objetiva, por isso que por mais que o candidato precise de uma certa profundidade, não é aquela mesma profundidade que vai ser requerida no direito civil, no administrativo, no penal, processo penal e na legislação penal especial. Por isso, nesse ponto específico do civil, eu acho que é importante que o aluno preste bem atenção, porque por mais que sejam poucas questões na fase objetiva, na prova discursiva, costuma fazer toda a diferença. Uma outra novidade, pessoal, já emendando aqui, do edital é direitos humanos. Né? Direitos humanos não estava contemplado na prova anterior, agora retoma com força. É uma matéria importante, mas que conta ali com a importância restrita também à fase objetiva. Para aqueles que não gostam de português, não se enganem,
Não vai ter questão de português na fase objetiva, mas certamente na prova discursiva ali o português pode tirar alguns preciosos pontos. Então, tentem ter bastante cuidado em relação ao vernáculo. Criminologia, Adriano, criminologia, cobrada em qual etapa? Na primeira. Então, na segunda fase são 2 dias. Primeiro dia, legislação penal especial, direito penal, direito processual penal. Segundo dia, administrativo, constitucional e civil. Então, essa é a segunda fase que realmente deve trazer uma certa preocupação para o candidato. Agora, a criminologia é uma ciência que você pode e deve usar quando possível e havendo pertinência numa prova de penal. Se você tiver condições de responder uma questão de penal, te dá um exemplo simples, viu, Adriano? Onde um aluno, ele lembrou de um tema que eu trabalho na minha aula, falou, Rogério, e pegou bem, o examinador gostou. Ele teve que explicar a ação penal no estelionato, que agora a ação penal é pública condicionada por conta do pacote anticrime. Essa é a regra. E ele, na questão, na prova escrita, ele trouxe um quê de vitimologia, explicando para o examinador por que o furto continua de ação penal pública incondicionada e só o estelionato passou a depender de representação, porque a vítima do estelionato é quase sempre uma vítima constrangida, é uma vítima mais sujeita à revitimização. Então, quando ele traz isso, ele traz a vitimologia para uma resposta de penal de forma inesperada, isso agrega, né, Adriano? Não, e é importante não só esse exemplo do estelionato, mas de violência institucional, que é o novo tipo penal que foi inserido na lei de abuso de autoridade e que tem tudo a ver com a questão da revitimização. Então, eu acho que essas conexões são importantes. Eu só não sei se efetivamente o examinador vai pontuar isso no seu espelho, mas eu acho que todo e qualquer conhecimento, em havendo espaço ali para o candidato desenvolver, eu acho que é válido até para mostrar uma certa diferenciação frente aos demais. Mas eu não sei se o examinador vai pontuar dessa forma. Vamos torcer para ele pontuar. Um detalhe que eu estou vendo aqui, Adriano, realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica de Goiás. Só o nome já... Esse nome já me obriga a chutar a letra A de cabo a rabo, né? Eu já chuto a letra A de cabo a rabo. Aliás, é melhor eu chutar a letra A do que tentar fazer, porque se bobear, se eu tentar fazer, vou errar tudo. Isso só cai, obviamente, na primeira etapa. Você sabe dizer, Adriano, quantas questões estão reservadas para, repito, realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica de Goiás? Salvo engano, são 5 questões. Mas, assim, sendo bem sincero, esse tipo de questão, para quem viaja o Brasil todo para fazer prova, é claro que é importante você ler um material, às vezes mais superficial, ou ter um amparo de uma boa videoaula, mas não é isso que define a aprovação do candidato tecnicamente. O candidato tem que fazer ali o seu trabalho de base, acerta ali as questões que são mais importantes, seminais, acerta uma ou outra questão de matérias que são menos importantes, como esse tipo de matéria. É claro que se puder ler o material para não chegar voando, né, é interessante, mas fazendo o trabalho de casa, eu digo por mim, eu não sou do estado de Goiás, né? Acho que as pessoas até confundem, eu sou de Brasília. Eu não tinha conhecimento dessa história do estado de Goiás, que é uma história muito bonita, mas até por desconhecimento, por ser derivado por ter outra proveniência nacional. Então, eu não tinha conhecimento sobre isso. E isso não me atrapalhou a ser aprovado. Então, eu acredito que o candidato tem que focar, sim, naquelas matérias que têm um peso mais relevante na primeira fase, na segunda fase. Não deixar totalmente de lado essas outras matérias, que são acessórias, mas também não se preocupar tanto com isso. Acreditar que o pessoal de Goiás tem uma certa vantagem em relação aos demais candidatos. Eu não acredito. Eu vou até deixar o Thiago falar, mas no nosso grupo de estudos, nós criamos um grupo de estudos para o concurso da Polícia Civil de Goiás, cargo delegado, e nós temos isso em mente, viu, Adriano, que você acabou de falar, que apesar de serem matérias acessórias, elas também podem fazer a diferença para aquele candidato que fica por uma ou outra questão. Claro, não é a matéria mais importante, mas como você falou, não pode ser ignorada 100%. Por isso que no nosso grupo de estudos, o aluno vai
estudar com a gente penal, processo penal, legislação penal e processual penal extravagante, constitucional administrativo, medicina legal, direito civil, direito empresarial, direito eleitoral, tributário, ambiental, humanos, legislação estadual, criminologia e essa realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica de Goiás. Nós estamos trazendo um professor de história de Goiás que vai participar de um encontro com os alunos de 2 horas, dando dicas, porque você há de concordar comigo, esse tipo de matéria você acerta em cima de dicas. Não é o momento de você tomar um livro de história regional e se debruçar sobre isso, né? Não é o momento. Tem que conhecer pelo menos o que é Pequi, né, Adriano? O Pequi é... Não adianta tentar se tornar um especialista no Discovery Goiás, que não vai dar certo. Acho que agora não. Dar certas pinceladas, né? Iniciar totalmente a matéria, mas também não ficar bitolado e acreditar que aquela matéria vai ser o diferencial da sua prova. Vamos fazer o dever de casa, existem matérias subjacentes que são mais importantes, e aí sim, faça uma complementação interessante em relação a essas matérias acessórias. A Aline, delegada Aline, até que está participando aí conosco, disse que criminologia foi uma prova bem pesada das últimas, né? Então a gente também está atento para isso. Então veja, a gente tem 5 questões de criminologia, 5 de civil e ao mesmo tempo tem 5 de história e geografia. Então as matérias, apesar de ter uma certa, digamos, importância diferentes, mas no quantitativo tem algumas que até se igualam. E esse professor que o Rogério conseguiu para nós, ele vai trazer todas essas dicas para que a gente possa aí ter o máximo de abrangência possível desse conteúdo, e os nossos simulados também vão prever questões a respeito desse ponto, porque o objetivo é que o nosso aluno ele esteja completamente afeiçoado ao tipo de prova que ele vai encontrar lá no dia da prova. Então a gente não vai fazer aqui um simulado de 95 questões e deixar ele sem 5 questões de história e geografia. Não, a gente se preocupou com isso e o grupo de estudo está atento para fazer aí uma simulação o mais próximo, o mais fiel possível para o nosso aluno. Para quem não conhece, viu, Adriano, rapidamente, para quem não conhece, o grupo de estudos ele tem vagas limitadas, é para quem efetivamente está se preparando para a Polícia Civil de Goiás, que é um concurso diferenciado. E esse grupo de estudos ele tem um planejamento de estudos, o que ele deve estudar até o dia da prova. Também, por onde estudar, porque o planejamento ele é acompanhado de PDFs com as matérias respectivas. Então, você tem o que estudar e por onde estudar. E tudo que você estudou tem que ser avaliado. Você vai fazer simulados, e como o Thiago disse, um simulado que vai obedecer à arquitetura da Polícia Civil de Goiás. E, inclusive, realidade étnica, social, tem que ler isso aqui, se não esqueça. Realidade étnica, social... Cair na prova até... Se cair na prova, a matéria erra, né? Não, se ele pedir para eu falar, pô, doutor, qual que é a matéria? Não me recordo desse mês, já errei aí. Então, nós vamos fazer isso. E também nós vamos disponibilizar, e aqui muita atenção ao que o Adriano falou, o peso do penal, do processo penal, da legislação penal especial. Nós vamos disponibilizar mais de 100 horas aulas gravadas comigo de penal, processo penal, legislação penal especial e criminologia. Mais de 100 horas aulas. Esse grupo de estudos começa dia 12 de setembro, e eu repito, vagas limitadas. Por que vagas limitadas? Porque nós fazemos exatamente um grupo para que a preparação seja ímpar. Então, você quer conhecer o grupo de estudos? Entre no rsconline.com.br, vocês vão ver lá um banner, e nesse banner vocês vão clicar, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, aqui o banner, ele vai aparecer aqui, ó, onde está essa minha mão, tá aqui, olha, vai aparecer, pronto, prepare-se, grupo extensivo, grupo intensivo para Delta Goiás, clicou aí você cai exatamente na descrição do curso, Grupo de Estudos Intensivo para Delegado de Polícia Civil de Goiás. Você conhece o produto, professores, tem um vídeo do Thiago explicando no que consiste. Aqui, quando começa, quando termina,
materiais, matérias abordadas, ferramentas disponíveis. Olha só, planejamento semanal, matérias, indicação de tópicos relevantes, indicação de lei seca a ser estudada, 3 simulados de prova escrita, porque nós não podemos deixar o candidato se preocupar com a prova escrita só depois de aprovar na primeira fase. Teremos encontros via Zoom com professores, planner para organização, fale com o professor, canal de dúvidas, grupo no Telegram. Então, é um grupo de estudos bem diferenciado para que você possa chegar lá não como mero inscrito, mas como candidato pronto para ser aprovado no concurso. Adriano, devolvo a palavra para você que você queria comentar algo. Também esqueci, né? E tem cupom de desconto, Então tá aí, ó. RSC Delta. Na hora da compra, tá aí, olha só, tá na descrição aqui. A Denise colocou para nós, tudo com letras maiúsculas. RSC Delta tem cupom de desconto. Devolvo, Adriano. Então vamos lá. Quando a gente começa a falar de simulado, parâmetros, é importante a gente entender que essa banca, ela, historicamente, não realizou os anteriores concursos de delegado aqui de Goiás. Então, é preciso fazer um estudo bem aprofundado, e é isso que certamente será feito, né, pelo grupo de estudos, no sentido de direcionar o aluno para o tipo de questionamento e o tipo de viés que essa banca busca. Aparentemente, essa banca não se liga muito a questões de lei seca, ela se importa bastante com a questão de jurisprudência, e essa conclusão lógica a gente tira das anteriores provas aplicadas principalmente em relação a concursos da Polícia Militar. Então, existe uma possível quebra de paradigma em relação à forma que o concurso pode tratar as matérias e de alguma forma, os fatores indicativos desse novo norte são as provas que foram aplicadas por essa banca, que não aplicou, como disse, nenhum concurso de delegado aqui no estado de Goiás. É o primeiro concurso que está sendo essa banca escolhida. Enfim, essa preparação também é muito específica. Às vezes o aluno pensa, Rogério, que sozinho ele vai lá e olha as outras provas que foram aplicadas aqui no estado de Goiás e ele acha que ele está buscando o norte correto, mas não necessariamente é isso que vai acontecer. Existe uma mudança de viés porque a banca foi modificada. Então, se antes a gente tinha a UEG fazendo, ou o próprio Sebrasp fazendo a prova aqui, hoje é uma banca nova e que tem muito mais experiência em provas para oficiais de polícia militar ou mesmo para a polícia militar em funções mais subalternas do que efetivamente para a Polícia Civil. Ela tem uma experiência na prova do Pará, né, e agora vai fixar as suas raízes aqui. Digo fixar raízes porque ela será responsável pela prova de agente, delegado, escrivão e papiloscopista. E esse é outro ponto que eu queria falar, que o examinador optou o estado de Goiás por colocar dias diferentes para essas provas. Eu não sei se isso contribui efetivamente para a Polícia Judiciária, porque acaba que o mesmo candidato vai lá e faz todas as provas, às vezes passa em todas, e acaba ocupando vagas que poderiam ter um proveito útil potencializado. Mas ainda assim, para o concurseiro, é uma grande vantagem. Por isso que fazendo um bom curso, fazendo um bom preparatório, o aluno está apto a tentar não só a prova para o concurso de delegado de polícia, né, para o cargo de delegado de polícia, mas também para as outras funções que são tão dignas quanto, e o salário também é bem atrativo. E nesse aspecto, Adriano, é muito bom isso que tu disse, que nem sempre a prova anterior ela vai nos dar o norte. Uma porque, até mesmo quando são os mesmos examinadores, qual é a tendência? A tendência é tu não renovar uma prova que tu já fez. O examinador, obrigatoriamente, ele vai querer sair daquela linha que ele adotou, salvo aquelas questões que a gente sabe, um trabalho pessoal, uma formação acadêmica específica que vai ser a linha dele. Mas, via de regra, a gente tem que esperar coisas diferentes, até porque do último concurso para cá, nós temos novas leis, novas decisões dos tribunais superiores, e aí é que entra o olho do corpo qualificado do grupo de estudos. Nós temos a felicidade de dizer, principalmente agora no último concurso para São Paulo, que pelo menos 2, 3 questões nós lacramos na segunda fase. Inclusive sobre condução coercitiva, que foi uma das questões que eu coloquei lá nos nossos simulados e foi questão que estava lá na prova de São Paulo. Uma grata satisfação.
Então, é importante que essa experiência seja transferida para o nosso aluno, né? Essa expertise de quem sabe antecipar aquilo que está com aquele cheiro de que vai cair pela relevância do tema. E é muito importante que a gente consiga fazer isso, especialmente no estado de Goiás. Como tu disse, é uma prova escrita pesada, pesada. São 16 questões. 16 questões. Eu estava dando uma olhadinha aqui no edital, vejam, entre direito penal, primeiro, a prova discursiva ela divide no grupo 1 e grupo 2, tá? E no grupo 1, direito penal, processual penal e legislação especial, só aí caem 8 questões. 2 de administrativo, 4 de constitucional, agora eu passei para o grupo 2, tá? Administrativo, 2, constitucional, 4, direito civil, mais 2. Sabe o que é enfrentar 16 questões discursivas? Sei. No nosso grupo de estudos, a gente está observando isso. Se o nosso aluno vai tomar sal no horário, na hora da prova, ele já vai chegar temperado no mínimo, porque no nosso simulado a gente vai transferir para ele essa simulação, essa pressão, que vai ser saudável, né? Que seja uma pressão saudável antes, para que lá na hora da prova seja mais leve. Nós estamos atentos, inclusive, para esse quantitativo de questões. Bem lembrado, Adriano, sobre o peso dessa prova escrita. Aliás, Adriano, pois não, pois não. Não, eu acho importante também alertar o aluno sobre esses estudos que se faz unicamente focado nas questões, né? Há um problema, porque essas questões não necessariamente se repetem, e se o examinador virar um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, às vezes falta conteúdo suficiente para que o aluno se posicione bem naquela prova. Então, é importante ter um conjunto de aulas, o Rogério falou em 100 horas de aula, é muita coisa, e é importante, porque o aluno tem que ter um conhecimento holístico daquela referida matéria, para que se o examinador virar um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, ele tenha material suficiente para se nortear. Aqueles que estudam fazendo questão, eles acabam ficando um pouco mais limitados. Concordo, e pensando na nossa área aqui dos três, eu não tenho dúvidas que o candidato ele vai ser cobrado, se não na primeira e na segunda, ele vai ser cobrado. Lei de abuso de autoridade, com certeza, absoluta. Eu corto o braço esquerdo do Adriano se não cair lei de abuso de autoridade. Vai cair lei de abuso de autoridade. Pacote anticrime, claro, pacote anticrime vai cair. As leis de 2021, poxa, crimes em licitação, aí vai, a nova fraude digital, fraude eletrônica. Competência no estelionato, a 1455. Pronto, as leis de 2021, Lei Mariana Ferrer, violência institucional agora, a Lei 14.321 de 2022, Lei Henrique Borel. Assim, ó, só para a gente manter a amizade, tu não aposta perder um braço dizendo que vai cair inquérito, porque teve prova aí para delegado que não caiu inquérito. Não, mas aí é braço de outro. Vamos manter o amigo inteiro. Não, aposta o braço de outro. Pois é. É lamentável. Teve um concurso para a Polícia Civil que o examinador perguntou ação penal, mas não perguntou inquérito. Agora, vamos para o processo penal. Processo penal, já falei do pacote anticrime, mas eu ficaria muito atento a essas novas decisões dos tribunais superiores. Como os tribunais superiores têm trabalhado a preventiva, a questão da decretação de ofício, a contemporaneidade. Que agora está presente na temporária, fruto de interpretação da Lei 7.960 de 89. Não podemos esquecer do STJ inovando na parte de entrada em domicílio sem mandado judicial para a prisão em flagrante, reconhecimento de pessoas e coisas. Então, são temas, eu acho que processo penal, o pacote anticrime, claro, está presente, mas muita jurisprudência que vem nos trazendo até uma intranquilidade, né? Certo. Rogério, inclusive, eu vou preparar uma aula específica sobre essas decisões judiciais. Reconhecimento pessoal,
quando que o reconhecimento pessoal é necessário, quando é que os tribunais estão dispensando as formalidades do 226, quando é que eles estão entendendo que há fundadas razões ou fundada suspeita para o ingresso no domicílio ou para busca pessoal. Vamos dar uma trabalhada boa no nosso grupo de estudo com essas questões aí. Então, eu aposto um braço também agora do Thiago. Eu me disponho a fazer e os caras ainda querem me ralar, mas tudo bem. Eu acho que as alterações oriundas da Lei 3.934, né, do pacote anticrime, a gente vai ter alguma coisa de colaboração premiada. Pode anotar que colaboração não tem como fugir, foram muitas mudanças, é um mecanismo importante no contexto da investigação criminal, então acho que não vai conseguir se fugir muito. Se fosse uma peça prática, eu até apostaria algumas poucas fichas, não um braço, mas algumas poucas fichas na possibilidade de um acordo de colaboração, um termo de confidencialidade ser requerido pelo examinador. Mas, como não é peça prática, eu acredito que a gente pode apostar um braço do Thiago aí que vai cair alguma coisa. Você sabe que eu queimei a língua, Adriano, porque eu imaginava uma incidência muito maior da cadeia de custódia. E eu não tenho visto cadeia de custódia com a ênfase que eu imaginava em provas de concurso, por incrível que pareça. Eu não sei se é porque também é um assunto que nem deveria estar no Código de Processo Penal, é um assunto que deveria estar em portarias, como sempre esteve. Em Mas eu não... Oi? Em procedimental. E eu acredito que pelo caminhar que eu vi em relação ao novo Código de Processo Penal, esse tópico será enxugado, né? Mas assim, aí cultura a Deus pertence. Eu concordo com você, é uma pormenorização até exagerada em relação a um procedimento que poderia ser regulado por instrumentos normativos internos. Concordo com você. E talvez por isso o pouco interesse. Mas já vi caindo questões. Aquele pegadinha boba, assim, de inverte uma palavrinha e engana o aluno. E por falar nisso, existe até porque de trocar palavrinhas também. Então, alguns conceitos que podem se confundir, terminologias semelhantes, e a troca de palavrinhas também foi uma constante nas anteriores provas dessa banca em relação aos concursos da Polícia Militar. Então, já se pode perceber uma certa tendência nesse sentido. É claro que nós não fechamos os olhos para amparar o aluno com um leque um pouco mais amplo, mas é importante que a gente esteja alerta frente a essas possibilidades, né, de replicação de um modelo. Até porque quando a gente pensa em cadeia de custódia, né, nós pensamos, por exemplo, Adriano e Thiago, vocês me corrijam, vocês que são os homens que estão ali no momento em que acontece o crime. Mas uma cadeia de custódia, padrão ouro, acredito eu que imaginada pelo legislador, é aquela em que ocorre o homicídio, aí tem o corpo da vítima isolado no ambiente em que ela se encontra, frequenta aquele ambiente os peritos, protegidos pela polícia, perto eu tenho os familiares e longe os curiosos. Na realidade, o que nós temos? Temos o corpo da vítima rodeado de curiosos que nem os familiares chegam perto, muito menos a polícia, e o perito fica pedindo licença. Né? E o cachorro caramelo abanando o rabo. E lambendo o rosto da vítima, né? Só para ajudar os peritos, não é isso? E o telefone tocando, chorando, é assim mesmo. Legal. Thiago, está dando quase 1 hora aqui. O Instagram vai nos derrubar. Eu quero, antes de encerrar e fazer os devidos agradecimentos, quero lembrar quem está nos assistindo que o RS Online lançou um grupo de estudos para a Polícia Civil de Goiás. Entre no site rsonline.com.br. Vocês vão encontrar o banner lá do grupo de estudos para a Polícia Civil de Goiás. Tem até um cupom de desconto, RSC Delta, tudo com letras maiúsculas. Isso te dá um desconto, tem prazo limitado, até amanhã, isso? Até amanhã às 23 horas. Até às 23 horas funciona esse cupom de desconto. Então, entrem, o grupo de estudos tem vagas limitadas. Feitos esses alertas, eu quero agradecer o Adriano. Adriano, obrigado por aceitar o convite. Não só quero agradecer, como quero te parabenizar. Poxa, como é bom ler tudo que você escreve no Conjur. Eu confesso que já mudei de ideia lendo artigo seu,
onde eu estava caminhando para norte, você me fez caminhar para sul, não porque você mostrou que dentro de uma divergência a sua posição era melhor, você mostrou que eu estava errando, né? É diferente. Então eu estava indo para o abismo. Então eu quero te agradecer essa produção sua, que é uma produção hiper qualificada. Você não dignifica somente a polícia, você dignifica o sistema de justiça. Eu vejo colegas de Ministério Público compartilhando artigos seus, você traz tranquilidade para nós que trabalhamos no sistema de justiça criminal. Obrigado, Adriano. Com toda a sinceridade, quero te agradecer bastante. Vou passar a palavra para o Thiago e depois ele passa para você para o encerramento. Da mesma forma, quero agradecer muito, Adriano, muito mesmo. Trouxe aí uma experiência ímpar que ele tem, conhecimento relacionado tanto à banca como também à prova do Estado de Goiás. Fez alertas importantíssimos a respeito dessa prova. Fico um pouco mais tranquilo de saber que a organização do nosso grupo de estudos está sintonizada com o que o Adriano disse, mas, sobretudo, né, Adriano, agradecer o aceite, né, do convite que te foi feito para ser nosso professor palestrante e trazer para dentro do nosso grupo de estudos, né, que ele também é movido por encontros pelo Zoom. Tu vai estar te encontrando com os nossos alunos via Zoom, trazendo uma aula com certeza riquíssima e que vai muito contribuir para esse desempenho. Muito obrigado em nome do RSC e do grupo de estudos da PC Goiás. Obrigado, Thiago. Obrigado pelas palavras. Obrigado, meu eterno professor, né, e anfitrião, Rogério Sanches. É um momento de muita felicidade para mim, sem demagogia e sem falsa modéstia. Claro que eu me espelho no Rogério, na doutrina dele. Então, ouvir essas palavras me deixa muito feliz, esse reconhecimento. Eu espero que um dia a gente possa escrever junto. Não tem esse negócio de mudei de ideia, estava indo para o abismo. Certamente um professor pode até se equivocar, mas não quer. Enfim, Rogério, obrigado pelas palavras. Estou aí pronto para auxiliar. Enfim, espero que todos os colegas que estejam assistindo saiam bem na prova. Eu acho que é um estado maravilhoso para se estar. Como eu disse, eu sou de Brasília, não saio de Goiás de jeito nenhum. Encontrei aqui uma terra boa, uma terra de gente humilde, uma terra de gente honesta, enfim. E por aqui vou ficar. E essa é uma oportunidade maravilhosa para vocês também curtirem o que Goiás tem de bom e ganhando um bom salário. E por falar em salário, isso foi falado no começo, mas o subsídio é só o início. Para o colega que é lotado no interior, ainda tem uma gratificação de 10% a 20% quando ele acumula delegacias em comarcas diversas. Então, esse valor é só o inicial. Então, graças a Deus, o Estado de Goiás provê com uma boa dignidade econômica e de vida aqueles que vêm para cá prestar o seu labor. Então, fica aí o convite para todo mundo, o meu mais efusivo desejo de que todos sejam aprovados e venham contribuir para a Polícia Judiciária do Estado de Goiás. Legal, se me permitir, obrigado. Rogério, se me permitir rapidamente, amanhã às 19h30, aqui no RSC Online, nós vamos ter uma live com um delegado do Distrito Federal que é goiano. Ou seja, Goiás está em alta, né? Então, amanhã a gente vai ter um bate-papo com ele que escreveu um livro, Um Burro que Passa, sobre toda a experiência dele de aprovações. Tem aprovação em 3 concursos públicos e amanhã um delegado goiano vai estar conosco conversando, um bate-papo muito legal aí sobre preparação para concurso público. Valeu. Legal, isso é bom. Gente, o nosso grupo de estudos começa dia 12 de setembro. Dia 12 de setembro, então, a gente se encontra, tem sempre uma aula de boas-vindas ao vivo pelo Zoom. Vamos nos conhecer virtual e presencialmente, é uma presença virtual, uma coisa que os tempos modernos nos fazem até acostumar. Obrigado, Adriano. Obrigado, Thiago. Um abraço. Até o nosso grupo de estudos, pessoal. Até mais. Com Deus, pessoal. Boa noite. Até mais. Um abração.